Juntos pela saúde. Às quintas, na sua Rádio Clube da Feira. Com o apoio de Clinidor Consultórios Médicos. A Clinidor destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, pela competência dos seus colaboradores, pela distinta atenção ao utente e pela comodidade das instalações, disponibilizando uma vasta área de serviços. Clinidor, a sua saúde e bem-estar é a nossa preocupação. Clinidor Consultórios Médicos, Avenida Sá Carneiro, 57, Resto de Chão Direito, Santa Maria da Feira. Telefone 256 044 484 ou visite em www.clinidor.pt. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Clube da Feira. Esta é mais uma rubrica habitual das quintas-feiras, com reposição aos sábados, Juntos pela Saúde. Uma rubrica da responsabilidade da Clinidor. O tema de hoje vai ser diabetes. Connosco está a doutora Elsa Soares, que vai falar sobre este tema, não é assim, doutora? Bom dia. Bom dia novamente. Pois hoje vamos continuar a falar um pouco sobre a clínica geral e, como tinha prometido na semana passada, abordaremos o tema da diabetes, que, conforme já referi, afeta cerca de 1,5 milhão dos portugueses. Então, afinal, o que é diabetes, doutora? A diabetes é uma doença crónica que se caracteriza pela presença dos níveis de açúcar aumentados no sangue, a chamada hiperglicemia, e que é devida a uma alteração do normal funcionamento de uma hormona chamada insulina que o nosso organismo produz num órgão chamado pâncreas. Mas que papel tem essa hormona? O que habitualmente a insulina faz é permitir que a glicose que está em circulação entre para as células para que estas possam fornecer a energia necessária ao seu organismo. Se esta insulina não estiver funcionante, a circulação do açúcar no sangue mantém-se, aparecendo então a hiperglicemia. E esta pode aparecer de duas formas, originando assim os dois tipos de diabetes de todos já conhecidos. A diabetes tipo 1 ou insulinodependente e a diabetes tipo 2 não insulinodependente. O que é que acontece em cada uma delas, doutora? No caso da diabetes tipo 1, portanto na insulinodependente, pura e simplesmente não há insulina no organismo. Logo, ela não pode desempenhar o seu papel de fornecimento de energia porque não é produzida nas células pancreáticas por uma alteração do nosso sistema imunitário. Por outro lado, no caso da diabetes tipo 2, as células como que resistem à ação da insulina, isto é, há insulina a circular, mas há uma reação do nosso organismo a essa insulina. Muitas vezes, esta diabetes tem uma origem genética, quer dizer, um fator hereditário, e é por isso que muitas vezes, quando uma mãe ou um pai são diabéticos, a probabilidade de vir a ter um filho diabético é muito maior. E o que é que acontece a quem tem uma diabetes? O facto de o açúcar se manter em circulação vai fazer com que ele se deposite em locais que não são habituais e, obviamente, vai causar estragos, porque a longo prazo provoca alterações em órgãos muito importantes, como por exemplo os olhos, podendo levar à cegueira, como são os rins, podendo levar à insuficiência renal e, inclusivamente numa fase mais avançada, à diálise. Pode depositar-se nos vasos sanguíneos, provocando lesões de aterosclerose com maior possibilidade de ter um infarto ou até uma trombose, e também no sistema nervoso periférico, que mais tarde trará uma neuropatia periférica, que não é mais do que aquilo que o ouvinte, se é diabético, sente, por exemplo, quando está na cama e tem necessidade de pôr os pés de fora porque o calor é imenso ou porque o próprio lençol lhe provoca dor. Mas muito mais frequente neste caso do sistema nervoso periférico é o facto de o diabético ter uma grande diminuição da sensibilidade nos pés e, por isso, poder sofrer um traumatismo sem que se aperceba dele, chegando muitas vezes a ter feridas que vão aumentando e até ficam muitas vezes infectadas sem que o doente perceba o que está a acontecer devido à sua falta de sensibilidade. Esta falta de sensibilidade é própria da sua diabetes. É este motivo que muitas vezes leva os doentes a acabar por necessitar de amputar os seus dedos, isto é, de ter que cortar um dedo do pé, ou o seu próprio pé, ou até mesmo a perna. E porquê?
para que o processo de infecção não aumente e entre naquilo que nós chamamos o choque cético, que é uma infecção generalizada do organismo que dificilmente tem um bom fim. Digamos, por assim dizer, que seria uma escolha de um mal menor, entre cortar o pé ou, enfim, não ter o melhor fim. Embora nem sempre a amputação tenha de se fazer, pois hoje em dia, felizmente, dispomos de vários tratamentos, alguns dos quais podem encontrar na Clinidor, que podem evitar perder o seu pé se forem adequadamente realizados e em tempo útil, significando o tempo útil logo que possível, para que não perca realmente tempo. Mas será que todos os diabéticos acabam cegos, amputados ou em diálise? Claro que não, mas para isso deve andar bem controlado. Isto é, os seus níveis de açúcar devem manter-se dentro dos valores normais, o que não é difícil conseguir se seguir os nossos conselhos. Na Clinidor Consultórios Médicos encontra uma equipe com formação para o ajudar, onde o médico de clínica geral, a doutora Diana Soares, o aconselhará da melhor forma, quer a nível alimentar, o que pode comer e beber e o que deve evitar, que quantidade de batata, arroz ou massa pode comer porque em exagero é altamente prejudicial ao diabético, quer a nível de medicação, em que horários deverá fazê-lo, inclusivamente pode dar-lhe algumas indicações quanto aos seus hábitos de vida, como medir diariamente os seus níveis de açúcar, enfim, dar-lhe um sem número de indicações que seguramente vão otimizar o seu dia-a-dia. Desta equipe faz também parte um corpo de enfermagem, entre elas a enfermeira Arminda Soares, a enfermeira Cristina Baião, a enfermeira Anabela Pinto, que lhe farão alguns ensinos, como por exemplo os cuidados de higiene dos seus pés, porque lavar os pés não é o mais difícil. O mais difícil é secá-los, é o cuidado que tem que ter com a pele que fica entre os seus dedos. Podem-lhe dar alguns ensinos sobre os cuidados com o seu calçado, que não deve ser apertado. Uma simples areiazinha pode fazer toda a diferença entre ter ou não uma ferida e assim evitar de ter aquilo que se chama vulgarmente um pé diabético, aquele que mais tarde pode acabar na amputação. Os nossos enfermeiros podem também ensiná-lo a vestir-se para não provocar lesões, não ter roupas apertadas. Podem ainda tratar das suas unhas encravadas para que evitem que venham a desencadear feridas mais difíceis de tratar. Pode ensiná-lo como evitar que um pequeno arranhão se transforme numa verdadeira úlcera. Como acabou de ouvir, se tem uma diabetes, é extremamente importante saber quais são os seus valores de açúcar no sangue. Venha à Clinidor Consultórios Médicos e trataremos de si de forma individualizada e personalizada. Será corretamente acompanhado e permita-me, Sr. ouvinte, utilizar a frase: faremos a sua educação diabética para que possa ter qualidade de vida, que é um dos principais objetivos que a Clinidor pretende prestar aos seus utentes. Na próxima semana continuaremos a falar um pouco mais de diabetes. Tenham um bom dia, obrigado pela sua atenção e se tiver dúvidas, encontre-nos na Clinidor, na Avenida Sá Carneiro, em Santa Maria da Feira. Obrigado, doutora Elsa Soares. Falamos assim sobre diabetes. Foi mais uma rubrica Juntos pela Saúde da responsabilidade da Clinidor. Então até para a semana, doutora. Até à semana. Juntos pela Saúde, às quintas, na sua Rádio Clube da Feira. Com o apoio de Clinidor Consultórios Médicos. A Clinidor destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, pela competência dos seus colaboradores, pela distinta atenção ao utente e pela comodidade das instalações, disponibilizando uma vasta área de serviços. Clinidor, a sua saúde e bem-estar é a nossa preocupação. Clinidor Consultórios Médicos, Avenida Sá Carneiro, 57, Resto de Chão Direito, Santa Maria da Feira. Telefone 256 044 484 ou visite em www.clinidor.pt.